senador, é brincadeira, senador. Senador, como vai, senador? Obrigado. Já tivemos junto várias vezes. Senador, a última vez que nós tivemos aqui foi para falar daquelas armas que a polícia usava e que não funcionavam. Um lote acho que a polícia gastou 90 milhões e de repente não funcionava. 6 mil submetralhadoras da Taurus. Que não serviam para nada. Que os caras queriam morrer contigo e comigo aí, porque... E olha, a partir disso aí começaram a tomar providência, o próprio Estado condenou a empresa... E agora eles vão ter que começar a fazer arma de qualidade. Major Olímpio, novo senador por São Paulo, uma virada excepcional. Você está rouquidão porque é por causa da comemoração? Não? Não, foi a luta mesmo, Datena. Isso aí, nós ficamos na rua o tempo todo. Tinha 7 segundos de televisão, sem usar fundo partidário. Era com um sonzinho de feira e conversando com as pessoas o dia inteiro. Deu certo. É assim que é bom, assim que é bom. O meu amigo Cajuru fez a mesma coisa, ele foi eleito senador. Tá comigo lá o Cajuru. Aliás, um abraço grande pro meu amigo Cajuru, que foi eleito senador. Meu irmão, meu amigo. Major Olímpio, mas aqui se esperava Suplicy, né? Já estava barbada Suplicy, ou Covas, Amara, se previa isso, mas você deu uma virada assim excepcional, foi uma virada impressionante e o senhor e a Amara entraram como novos senadores para o São Paulo. Foi uma virada excepcional e impressionante, né? Você não ficou surpreso ou você já previa que podia chegar? Ainda não caiu a ficha, não. 9 milhões e 38 mil votos. Essa disputa para o Senado é uma disputa muito difícil. Eu já queria largar de disputar eleições quando o Bolsonaro falou: Olímpio, assume o PSL em São Paulo e disputa o Senado. Eu vou precisar de uma trincheira firme lá. E eu fui, né, sabendo que não ia ter recurso nenhum, não ia ter tempo de televisão. Né, mas me deu, quando o Datenão falou, não vou, eu falei, olha, com o Datena dentro, eu falei, eu vou para ser o segundo. Né? Quando o Datenão falou, não vou, eu falei, eu vou correr atrás disso aí. O dia que eu desisti pro Senado, o Olímpio mandou um recado assim, agora eu estou eleito. E é verdade mesmo, Datena, a gente sabe o fenômeno que as pessoas gostam com você, a identificação que teria, e você, que você falou, olha, eu sou bom aqui, eu vou ficar aqui. Bondade aqui, sua, bondade Não, mas sua. é verdade. Agora, eu jamais esperaria chegar a 9 milhões de votos. Uma coisa estranha. Primeiro colocado, pô. Hoje eu andando na rua, que eu vou pro escritório sempre a pé mesmo, e as pessoas batendo palmas e cumprimentando, eu falei, nossa, isso é comigo mesmo? E agora só aumenta a responsabilidade, porque nós temos que ir, a população tem expectativa. O Senado da República tem um papel fundamental. Por exemplo, para você escolher ministro do Supremo Tribunal Federal, a sabatina é lá. Na hora de empichar um ministro, é lá também. O Senado é importantíssimo como regulador do poder central, principalmente do presidente da República. Isso vem lá desde Roma, em que o Senado tinha o papel principal de impedir que os imperadores virassem aí déspotas, ditadores, daí por diante. O Senado tem um papel de regulação da ordem democrática que é fundamental. Agora, Major, você sempre defendeu, é claro, melhores condições para, por exemplo, a Polícia de São Paulo. Vai fazer isso em nível nacional agora. Polícia de São Paulo é a polícia que é a mais mal paga do Brasil. Se não é a mais mal paga, está ali. Não é verdade? Armas que nós discutimos aqui, você chegou a fazer denúncia dessas armas que não funcionavam. O crime organizado crescendo cada vez mais. O fato de você ser um defensor da segurança pública como prioridade, depois eu ouvi isso de você, que foi um excelente policial a vida inteira, até que é fácil ouvir. Mas quando eu ouvi da boca do Fernando Henrique, por exemplo, o Fernando falou assim, o presidente Fernando Henrique falou assim, ô Datena, você sabe que eu fiz lá o Plano Real, que foi base da campanha dele, mas eu negligenciei, disse abertamente a questão da segurança. Hoje a segurança é prioritária, a gente não pode sair na rua. Eu moro aqui perto do Instituto Fernando Henrique, tenho medo de vir aqui, porque tem medo não, receio, né? Porque tem violência por aí. Esse foi um fator fundamental que te levou a uma eleição que surpreendeu muita gente, te colocou em primeiro lugar como senador por São Paulo? Sem a menor dúvida, Datena. Hoje, quando você pergunta qual é a pior prestação de serviço público, dá a saúde. Mas quando você pergunta, em qualquer pesquisa, o que mais te dá medo no país? Não é, mesmo tendo quase 14 milhões de desempregados, não é o desemprego. Você tem tudo esses milhões de desempregados, as pessoas não saem na rua gritando, socorro economia.
estão gritando socorro, polícia. Polícia é a terceira palavra mais dita no mundo. A primeira é mãe, a segunda é Deus, a terceira é polícia. No Brasil, se continuar esse ciclo, já, polícia vai ser mais falado do que mãe e Deus. É porque a primeira coisa que você chama é Deus. Depois a mãe, depois a polícia. Então, é isso mesmo. E nós precisamos implementar, e eu estou muito esperançoso, eu sou o primeiro PM na história do Brasil a se tornar senador. Opa! É verdade. Eu sou o primeiro. É o primeiro policial militar a me tornar senador. Só que, na Câmara, nós tínhamos a chamada bancada da bala, que é melhor ser da bancada da bala do que da mala. A da mala ainda é a maior do Congresso. Depois a Berizame chamou de bancada da segurança. Pois é, mas agora, ontem se elegeram 73 integrantes para a Câmara Federal, das Forças Armadas, da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícias Civis e Militares do Brasil. 73. Então nós vamos ter um novo momento para discutir a segurança pública. Não é o Major Olímpio. Eu serei mais uma dessas pessoas e lá no Senado agora, mas muito integrados. Aqui em São Paulo nós elegemos o general Peternelli pelo Exército, o tenente Coimbra do Exército, o coronel Tadeu, o tenente Derrite, um profissional espetacular, ele está sempre em contato o tempo todo. Então, é gente e delegados, fora delegados também. O Olim, por exemplo... O Olim foi reeleito. Olha, na Assembleia Legislativa de São Paulo, foram 7 policiais militares eleitos. Mas é uma clara demonstração que o Brasil está vivendo uma guerra do bem contra o mal. Porque não é possível mais você ser caçado pela rua aí a todo momento. Mostramos um sujeito que foi votar, um empresário que foi votar e foi morto porque roubaram o carro dele. Quer dizer, ninguém aguenta mais essa situação. Por exemplo, o sistema público de saúde tem a ver diretamente com a falta de segurança pública, porque ele já é sobrecarregado. Agora, se aparece gente esfaqueada, gente baleada, fica pior ainda. Outro dia apareceu um hospital aqui no Rio de Janeiro que os caras pegaram caixas de bala retiradas de vítimas de feridas ou mortas. Sim. Por causa da violência que nós temos no Rio, que não é o único lugar violento do Brasil. O Brasil hoje é um país violento. Então vocês da bancada da bala, ou bancada de segurança, sei lá, representam um pedido de ajuda do povo brasileiro, para que o povo brasileiro possa levantar, trabalhar, ou para pedir emprego ou para trabalhar, não é verdade? Que o povo tem o direito de ir e vir, que é negado, rasgado nessa Constituição que nós temos todo dia, que ele não tem o direito de ir e vir, não tem o direito de estar, de ser cidadão, porque dentro de casa os caras estão matando pessoas. Você viu o que aconteceu agora? Você não viu que você está aí ainda falando para as emissoras de rádio, teve aí o sistema Bandeirantes de Comunicação, você não viu um assalto dentro de casa, a mãe segurando o bebê começou a chorar e de repente ele caiu o bebê, aí o bandido falou assim, faz essa criança parar de chorar, que chorou mais do que caiu, senão eu vou matar essa criança aí. Aí ela foi agachar, levou um tiro no ouvido. É uma covardia desmedida. Além disso, até quem não matava está matando, porque as leis permitem isso, lei favorável a bandido toda hora. Vocês têm que lutar por leis melhores no Congresso, então nós estamos ferrados. E é justamente isso que nós vamos fazer, Datena. Porque nós temos 98% da população brasileira de gente boa, gente honesta. Se não está trabalhando, é por causa da safadeza, da corrupção que foi destruindo as empresas. Nós temos 2% que é de fascínio daí. Por isso que tem que estar à margem da sociedade, são marginais. Com esses não tem que ter acordo. Seja o marginal de gravata e colarinho branco e microfone, seja aquele que está de fuzil na rua. Nós temos que enfrentar. Mas chegou um momento que a sociedade diz basta. Então nós vamos, mas vocês querem aumentar as penas? Nós queremos. Nós vamos reduzir a maioridade penal. Não, primeiro tem que fazer o sujeito cumprir pena, porque no Brasil ninguém cumpre pena. Essas cadeias aí são autênticos campos de treinamento para crime organizado todo dia. O cara não cumpre pena no Brasil. E outra coisa é a progressão de pena, que é toda hora a progressão de pena para crime hediondo, sem necessidade de exame criminológico. Tem que acabar também. Punição tem que ser punição. E também dá o direito ao cara ser transformando a cadeia num local em que é um princípio básico do direito, né? A aplicação da pena pressupõe a recuperação do réu. Você tem que recuperar, porque se não recuperar, o cara vai virar soldado do PCC, do Comando Vermelho e daí por diante. Você falou em PCC, nós vamos, futuro governo Bolsonaro, nós vamos para cima
da lavagem de dinheiro das facções. Você é um dos poucos caras que fala aqui PCC. Você vai em alguns programas, por exemplo, é proibido falar até, mas nós vamos. Esse é o ponto principal. É bíblico da Atena. Quem não tem cabra não pode vender leite. Nós tem um monte de nego vendendo leite aí. O grande detalhe é o seguinte, para você combater o crime organizado, aí você não precisa mais falar desse negócio de política aí, porque vamos esperar para ver o segundo turno, para ver quem ganha. Você falou do governo que você acredita que vai ganhar, mas eu peço para você, para a gente não fazer campanha aqui, senão estraga o negócio. Nós nem sabemos se um vai ser eleito ou se o outro vai ser eleito. Mas você falou uma coisa importante para caramba aqui. O principal meio de você combater o crime organizado não é na bala e no tiro. O principal meio é você rastrear a lavagem de dinheiro. Isso. Explica por quê. Porque, olha o exemplo da Operação Mãos Limpas na Itália. Enquanto não foram lá para tirar o dinheiro, tem um levantamento da Polícia e do Ministério Público de São Paulo que já mostraram que o PCC tem de lucro 16 milhões por mês. 200 milhões por ano. Quantas empresas estão tendo de lucro 200 milhões? Agora, vamos dizer que esse dinheiro está dentro da cela do Marcola, lá na penitenciária 2 de Venceslau? É lavado. Quando você pergunta para os estudiosos, ou você pergunta para as autoridades, para a polícia, para o Ministério Público, como é que eles lavam o dinheiro? Aí tem aqueles chutes. Compra ônibus de cooperativa, compra posto de gasolina. Tem que ir, você tem que integrar a Receita Federal do Brasil, dos estados, do município onde tem, acompanhar, que eu estava dizendo, é bíblico. Se não tem cabra, não dá para o cidadão vender leite. Tem uns caras que aparecem de repente andando de Lamborghini, compra tudo, tem helicóptero. Aonde vem esse dinheiro? E é nisso, Datena. Se você não tirar o dinheiro da mão do criminoso, ele continua mandando de dentro do presídio. Claro. Ele compra a polícia, ele compra juiz, ele compra promotor, ele compra o político. Ele compra. Então é fundamental o que você falou. Nós vamos enfrentar de fuzil. É aquele negócio que a gente diz, olha, se está de fuzil 5.56, nós vamos chegar dando tiro de 7.62. Se tiver de 7.62, nós estamos de ponto .50. Se tiver de ponto .50, nós vamos chegar de tanque. O Estado não pode chegar para empatar ou para perder. Mas só esse enfrentamento lá, ele não resolve em lugar nenhum do mundo. Tem que ter a inteligência, essa integração de esforços e dizendo, sob nova direção, aqui não. E se não combater a lavagem de dinheiro, pode esquecer, porque não dá. Porque é onde o cara pega o dinheiro sujo e vai transformar o dinheiro em propriedade, em dinheiro limpo. É por isso que existe o crime organizado. Se você cortar esse duto de transformar o dinheiro sujo em dinheiro limpo, você já reduz em 80% a capacidade de crescimento. O crime organizado é uma vergonha para o nosso Estado. Você vê o crime organizado de ter o PCC, isso dito pelas autoridades do mundo inteiro, é a organização criminosa que mais cresce no mundo, mais do que máfia italiana, mais do que máfia sérvia, nigeriana e tudo mais. Isso é uma vergonha para nós. Olha, o levantamento da própria polícia e do Ministério Público que nós temos batizados, PCC no estado de São Paulo, 10 mil, entre presos e não presos. Brasil, e já é transnacional essa facção, mais 20 mil. Então, nós temos 30 mil criminosos batizados como membros de uma facção criminosa. Agora, nós temos que ir para o enfrentamento disso. Enfrentamento corajoso, no limite da lei. Nós não vamos exceder a lei. Nós temos um ordenamento jurídico brasileiro, nós temos que respeitá-lo. Claro. Mas... Não estamos falando tudo aqui legalistamente. Eu já vou entrar no aspecto da polícia. É aquela coisa mesmo. Mas nós temos que dizer, basta... A população não suporta mais isso. Essa tragédia que você está relatando agora, essa violência, que ela tem que ser contida assim. E aí a presença... Que a lei é mole, né? Porque no Brasil, a rainha das causas da criminalidade é a impunidade. Claro. Agora, se nós não aparelharmos bem a estrutura do Estado brasileiro com a polícia... É isso que eu quero chegar. Eu só ouço o cara dizer que vai falar isso. Quem sabe agora um cara que já foi da polícia, ou pessoas que já foram da polícia, entenderem que se a polícia não tiver um salário digno de um agente de segurança, né? Se não tiver viatura, se não tiver armas funcionais, se não tiver condições, no mínimo igualdade do criminoso, do bandido, porque para a polícia falta tudo. Falta verba, o bandido não, o bandido precisa de verba, ele vai lá,
Ele assalta um banco, assalta um carro forte, esquenta o dinheiro e pronto, acabou. Agora, os governos até hoje sempre disseram, não tem verba para a polícia. Então, como é que você quer combater crime organizado ou crime de varejo ou crime de atacado? Não dá. Então, as polícias têm que ser valorizadas, não só a polícia, qualquer brasileiro. O brasileiro ganha muito mal, tem gente desempregada pra caramba, mas a polícia, principalmente, que combate aí diretamente esses marginais. Que vontade o cara tem. Eu tenho a impressão que o índice de evasão de polícias hoje em dia, de gente que não quer mais ser polícia, deve ser muito grande, porque o risco é muito grande e não vale a pena. O cara não pode sair de farda, não pode sair com a arma funcional dele, quem disse que não tem pena de morte no Brasil? O bandido está assaltando, vê que o sujeito é polícia, mata na hora. Então, se não houver nem condições para o policial trabalhar, com mais um detalhe, a lei tem que funcionar também ao lado do policial. Desses países de primeiro mundo, se o cara comete um crime contra um agente de segurança, a pena dele é dobrada. Aqui no Brasil ninguém está nem aí. Se essas condições não foram criadas, já era. E olha, nós lutamos e temos que perseverar para a chamada verba carimbada para a segurança. A própria legislação brasileira, a partir da Constituição, ela já determinou. Então, tem a obrigatoriedade, um percentual de orçamento que é obrigado a ter investimento na saúde, o Estado e o município. Para a educação, tem a chamada verba carimbada, o percentual. Para a segurança, nós não temos isso ainda. Então, você... É isso porque a Constituição também ela foi emendada depois do golpe que os militares insistem, que não foi o golpe de 64. Tem aquele ranço de polícia. Então, polícia fica sempre em segundo plano. Esse é o grande detalhe. Mas isso... Não, mas isso é a realidade. A polícia é sempre relegada no segundo plano. A questão de recurso... Eu estou falando verdade ou estou falando mentira? É absolutamente a verdade. Então, se nós não tivermos um investimento maciço de recursos, para que tenha um salário digno, para que tenha a condição de fazer a operação de polícia. Porque, Datena, eu sou da Comissão de Segurança Pública na Câmara hoje. Oficialmente, em serviço, foram mortos 472 policiais no Brasil em 2017. Em serviço, você pegando desde a Polícia Federal e considerando até as guardas... Quase meio milhão, é isso? 472. Mil. Não, 472 policiais em serviço. Que é gente pra caramba. Em serviço. Fora de serviço, passa de 2 mil. Pô. Né? Ontem... Quase 3 mil ao todo. Ontem, era o dia da eleição, estava com o Coronel Salles, às 11 horas da manhã, lá na Zona Leste, enterrando um policial morto em serviço. E eu cheguei, até fiquei muito abalado com isso, que a esposa dele falou, me abraçou chorando e disse... desculpa, Major, eu e o Mora, nós tínhamos um compromisso com o senhor hoje. E eu não posso estar lá. Aí eu desmanchei mesmo, o Salles também, porque foi morto em serviço, defendendo a sociedade. E isso não pode ser uma coisa que se tornou natural. Né? A morte de cidadãos, a estatística fala em 67 mil mortes no ano 2017, só que quando você pega desaparecidos, passa de 50 mil. E pelo menos um terço desses desaparecidos foram executados, às vezes enterrados em cova rala aí, ou como indigentes, ninguém sabe. Então nós estamos num país onde quase 100 mil pessoas são executadas por ano. Então, não adianta ficar jogando com a estatística, aí o governo federal me empurra para o Estado, esse empurra para cá, que empurra para lá. Gente, nós precisamos dar solução em relação a isso. Então, nós temos a polícia penal, para que ela tenha o poder de polícia, para tirar a polícia militar de escoltas de presos, para a polícia militar ter mais efetivo se colocando em campo, para evitar o crime. Você dá uma sedimentação constitucional às guardas municipais. Isso é um mínimo de estruturado, Atena. Nós precisamos fazer isso, porque as pessoas estão morrendo. Aqui no Brasil, o crime compensa. Né? Muito. Compensa e compensa demais. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande. Você pega a Polícia Civil de São Paulo. Ela tinha um efetivo de 39 mil homens, quando o Estado de São Paulo tinha 32 milhões de habitantes. Hoje o Estado de São Paulo tem 45, cresceu 13 milhões. Cresceu mais que um Chile. E a Polícia Civil diminuiu para 26 mil. Cada delegado de polícia, está sempre o olhinho aqui com você, pergunte a ele, está tocando 800 inquéritos. Cada escrivão com 800 mil inquéritos, como é que vai dar suporte para isso? Então é preciso que todo mundo se imbua. Vai acabar as eleições, esquece. Não, olha, questão de polícia
tem que ser uma política de Estado e não do governo, não é o governo A, B, C ou D. Se termina o governo, vai entrar outro, todo respeito ao novo governante. Mas a questão da segurança pública, ela não pode ter solução de continuidade. Olha, eu não vou mais comprar viatura porque eu não vou estar mais eleito. Não, é vital. De jeito nenhum, gente. Nós precisamos... A população está dizendo... Se não, já tem intervenção em São Paulo, tem intervenção no Rio Grande do Sul. A gente já tem, através de GLO, pedidos de intervenção. Até que houve intervenção decretada pelo presidente da República, que quase foi ampla, que o pezão era para ter rodado também. O Temer me falou isso numa entrevista que eu fiz lá no Palácio da Alvorada. Senão você vai ter que chamar toda hora o Bermão. Chama o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, Forças Armadas. Se você não der à polícia a condição dela exercer o poder de polícia, você vai precisar ficar chamando Forças Armadas toda hora, que não é o caso, né, Olímpio? E que não tem Claro. essa destinação. E que não tem o treinamento para isso. As Forças Armadas, eu defendo com unhas e dentes, tem um papel fundamental como guardiãs da nossa Constituição. Mas não para exercer o poder de polícia, né? E isso não pode ser a regra. Então, colocar a disponibilização das Forças Armadas nas nossas fronteiras, nos nossos portos, nos nossos aeroportos, é fundamental. Nós temos 16.766 quilômetros de fronteira seca. Só 5% disso... É o que você tem que policiar. Não, mas 5% disso é monitorado pelo CISFRON, Sistema de Monitoramento de Fronteira. Não, e tem o drone, que é um trabalho excepcional. O Odilon sempre falou isso, o juiz Odilon. É um sistema que seria perfeito, mas acho que tem um drone funcionando. Quer dizer, esses governos nunca deram atenção a isso. O drone, aquele avião não tripulado, ele funciona de uma forma excepcional, que ele detecta, por exemplo, um caminhão que sai suspeito de algum lugar, ele avisa o sistema de proteção da Amazônia, o Sindacta, sei lá como é que chama, que de repente faz decolar um Tucano, que é o Super Tucano, esses aviões que nós temos aí, ele dá um aviso ao caminhão ou avião que está ali em cima. Ó, você para aí, ou você encosta aí, dá um tiro de advertência, o segundo é tiro para bater. Porque quem está fugindo das Forças Armadas, da Aeronáutica, ou sei lá, do Exército que está lá embaixo, é bandido, só pode ser bandido. Outra coisa, esse negócio de, a nossa fronteira, se você pegar a nossa fronteira, vai daqui no Japão. Tá certo, eu sei que é difícil. Logística também é difícil da fronteira, porque é no meio da floresta amazônica. Mas todo mundo sabe por onde entra esse monte de porcaria, de droga e de armas. Então, se pelo menos a gente concentrasse... o mesmo caminho. Se a gente concentrasse esforços com o Exército, Marinha, Aeronáutica, das fronteiras brasileiras, nesses pontos por onde entra cocaína, por onde entra arma de grosso calibre, já facilitaria. Só falar que a fronteira é muito grande e não dá para policiar, isso não funciona para mim. Mas é isso que eu tenho certeza que o país vai... se instrumentalizar com isso. A questão do tráfico de armas e de drogas, o caminho é o mesmo. Nós temos que ter isso aí, um tratamento bilateral. O Brasil, depois da Rússia, é o país que tem mais países fronteiriços, de fronteira seca. É grande pra caramba. Nós temos que ter essa relação com as forças de segurança desses países. Tem uma ideia que é boa, o reforço de uma polícia sul-americana. Como tem a Interpol e tal, reforçar uma polícia de combate a contrabando de armas e tráfico de drogas e reforçar a união dos países e formar uma espécie de uma Interpol aqui na América do Sul. Olha, todas essas soluções, tem gente que dá o nome da criação de uma Guarda Nacional, de fazer essa força entre países, mas nós temos que ter esses protocolos. Começar do mais simples. Mas o feijão com arroz e dizendo, aonde é que está passando isso? E não fazer só operação. É que nós temos toda uma dificuldade mesmo, porque governos e mais governos sabem da questão da segurança e sabem que no momento em que você vai atuar, você vai ter efeito colateral. Claro. Muitas vezes você vai ter o tiro errado, você vai ter o profissional exorbitando, e muitas vezes os governos não querem ter o desgaste disso. E nos últimos anos tem se dito, olha, mas nós temos um compromisso com os direitos humanos. Todos nós temos compromisso com os direitos humanos. Eu também acho que nós temos um compromisso com os direitos dos humanos vítimas. O primeiro os humanos direitos. Os humanos direitos. Então eu acho que é a maioria da população. E para proteger a população,
nós temos, eu estava dizendo... Ninguém quer esquadrão da morte para matar todo mundo, não. Mas legalistamente defender o direito do cidadão trabalhador, honesto e daí por diante. Mas aquela máxima, Datena, se tiver que ficar viúva, vai ficar a mulher do bandido. Pronto, se tiver acabou. Que chorar, vai chorar a mãe do bandido. Mas é simples assim, não tem muita coisa que complicar. Só para encerrar, que você deve ter muita coisa para fazer hoje, como é que é amanhecer senador? Olha, para mim foi uma satisfação. Eu digo, não caiu a ficha ainda. Já estou mobilizado com o segundo turno das eleições. Amanhã vamos para Brasília para votar. Normalmente, a gente troca o pneu com o carro andando. Só me aumentou a responsabilidade. Para mim, quando eu fui para a área política, é muito mais fácil do que meus irmãos estavam na rua no serviço policial. A probabilidade de não voltar para casa é muito maior. Esse o couro come. E quando eu me coloquei à disposição para dizer, vou atuar nessa área da segurança, eu não tenho o direito de reclamar. Quem corre por gosto não cansa, então eu estou muito satisfeito. Uma última pergunta, uma pergunta técnica. Você acha que você perdia para mim no Senado? Claro que eu perdia. Tchau, Olímpio. Senador por São Paulo. Obrigado. Olha, foi uma grata surpresa, pelo menos para mim, porque eu gosto muito do Olímpio, ele sabe disso e acho que ele vai representar muito bem o nosso estado. Obrigado, Atena. Prazerão em te ver. Sucesso sempre. Abraço grande, Major Olímpio. Novo